Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Paloma. No vídeo de hoje vai ser um assunto não muito legal e nem muito engraçado, tá bom? Hoje eu vou falar sobre uma experiência, algo que aconteceu, não é na minha vida, tá? É na vida de outra pessoa que não está mais entre nós, mas eu quero falar pra vocês que caso eu venha chorar no vídeo, vocês relevem, tá? Porque era uma pessoa que eu amava muito e não está mais entre nós, tá? Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, que sirva de lição, tá? Para alguns de vocês, de repente para algumas de vocês. Mas vamos lá, tá? Gente, eu tinha uma prima que ela era uma prima assim que. Sabe aquela pessoa que faz tudo de errado? Era uma pessoa que fumava, era uma pessoa que se envolvia com pessoas erradas, mas era uma pessoa que eu amava muito, sabe? Era uma prima assim mais nova que eu. Acho que ela deveria ter uns. Nossa, gente, ela morreu tão novinha, eu nem lembro com quantos anos a minha prima faleceu. Mas ela era bem mais nova que eu, sabe? Acho que talvez ela deveria ter 20 anos pra menos, sabe? Eu não lembro direito, eu não tenho mais recordação da idade dela, sabe? Mas era uma pessoa que eu amava muito, sabe? Eu conversava com ela sobre tudo e ela era uma pessoa assim que a família toda praticamente rejeitava, né? Por causa das coisas que ela fazia, gente. Mas ela é uma era, né? Uma pessoa assim que eu amava tanto, que eu gostava tanto e infelizmente ela não está mais entre nós, mas eu vou contar, né, o que aconteceu com ela e eu espero que sirva, sabe, de alerta, que sirva assim de, sei lá, de lição para alguém, para que você não venha passar pela mesma coisa, sabe? Então vamos lá. Ó, o nome da minha prima era Damares e ela morava na periferia, vamos se dizer assim, né? Ela morava lá no Aricanduva e ela acabou se envolvendo com uma pessoa, né? Uma pessoa da vida errada e ela acabou se envolvendo com drogas. E lá, gente, onde a minha prima morava, é um lugar que não é bom para criar filhos, sabe? É um lugar onde o funk é predominante. Eu não tenho nada, gente, contra o funk, tá? Não tenho nada mesmo contra o funk, mas alguns funks são funks que falam muito mal da mulher, né? A gente não é bem falada no funk, né? Então é uma música assim que eu não curto muito, um estilo de música que eu não curto muito. Claro que tem uns que são legais, mas tem uns que são muito pesados, sabe? Aí eu prefiro não gosto muito. De vez em quando eu escuto, mas é bem raro. Se for funks mais leves, né? Tudo bem. Mas onde lá na periferia onde a minha prima morava, era muito baile funk, era muita droga, periferia, né, favela, gente, lá não é um bom lugar para se criar um filho, né, para ter filho, porque assim, como lá são casas pequenininhas, uma colada na outra, o crime lá é muito assim predominante, sabe? O crime lá é muito alto, sabe? Para um filho se envolver com droga, sabe, para traficar é muito fácil, né? É um caminho assim mais fácil, vamos dizer assim, né? E a minha prima acabou se envolvendo com um rapaz de lá, e minha prima é tão bonita, gente. Branquinha, sabe? O cabelo assim, bem cuidado, que ela cuidava do cabelinho dela. Uma princesa, assim, sabe? Tinha tudo. Tinha toda a vida pela frente, né? E. Ai, gente, tá me dando vontade de chorar. Mas vocês relevem, tá bom? E ela acabou se envolvendo com um rapaz, né? Um rapaz mais novo que ela. E ela acabou que acho que pegando drogas, sabe? E ela teve que sair fugida. Acho que ela pegou, como ela descobriu aonde o rapaz escondia as drogas, né? Que ela começou a namorar com o rapaz. Ela pegou as drogas, acho que vendeu, não sei o que ela fez, gente, com a droga que ela nunca me disse.
e ela teve que sair da onde ela morava e fugiu, né, pra Bahia, pra poder se esconder, pra poder fugir do que ela tinha feito, senão ela seria morta, provavelmente ia ter consequências, né? Porque a gente sabe, que a vida do crime não compensa, a gente sabe que ser mulher de bandido ou você namorar com um bandido é um caminho sem volta, né? Nós sabemos disso. E tá, gente, ela fugiu, né? Veio morar aqui na Bahia. Passou um bom tempo aqui na Bahia. Aí ela acabou voltando novamente para onde ela morava, né? Na periferia onde ela morava, depois que. Sabe quando tudo fica calmo, você some. Sabe quando acontece algo de ruim na sua vida e você precisa sair daquele ambiente? E depois, quando tá tudo calmo, quando já cai no esquecimento, você volta? Aí a minha prima voltou, né, pra onde ela morava. E tava tudo tranquilo, normal. Aí ela acabou engravidando, se envolveu com uma pessoa que eu não sei quem era, gente. Eu não sei quem é, né, o pai do filho dela. Ela acabou se envolvendo com uma pessoa, acho que da vida errada também, né? Acabou ficando grávida. Aí não deu certo, né, tal. Aí minha tia que ficou praticamente sustentando a minha prima e os outros filhos, meus outros primos, né, e o filho da minha prima. E, gente, aí teve um tempo que a minha prima, de vez em quando, ela ia lá na casa dos meus pais, isso quando eu morava em São Paulo, tá? Eu não moro mais em São Paulo, agora eu moro na Bahia, né? Eu sou casada e eu moro com um rapaz agora aqui da Bahia, tá? Mas quando eu morava em São Paulo e a minha prima estava viva, ela foi na minha casa, né, na casa dos meus pais, e ela conversou comigo, contou tudo o que estava acontecendo na vida dela, e ela falou assim que estava muito triste, que estava tudo dando errado na vida dela. E eu dei um conselho, gente, pra ela. E às vezes eu tenho medo das coisas que eu falo, porque às vezes as coisas que eu falo é como se fosse um alerta para algo que vai acontecer no futuro. Só que eu falei totalmente assim na inocência. Eu pedi pra ela assim, eu escutei ela contando tudo o que ela tinha pra falar, ela desabafando, e ela disse assim pra mim que ela tava triste com tudo que tava acontecendo na vida dela, tal. Aí eu falei assim pra ela, prima, a única coisa que eu te peço do fundo do meu coração é não se envolve com pessoas erradas. Não se envolve com alguém que possa tirar sua vida. Cuidado com quem você vai se envolver. Não se envolva com nenhum irmão. Aí, pra quem não sabe, irmão, gente, é chefe de coisas de tráfico, essas coisas, sabe? E tá bom. Aí passou um tempo, né? E a minha prima se envolveu, gente, com um irmão. E quando ela se envolveu com esse irmão, ela acabou morando com ele, né? Foi morar com ele, ele alugou uma casa, colocou ela dentro, levou o filhinho dela também, né? E ele acabou, depois de um bom tempo, ela ficou grávida, minha prima desse irmão. E ela acabou ficando grávida, tal, teve um neném. E ele começou a deixar ela passar dificuldade, sabe? Dentro de casa, não pagava aluguel, não comprava comida. Então minha prima passou muito perrengue, sabe? Com ele. E, gente, ele acabou abandonando a minha prima pra ficar com outra mulher. E a minha prima, revoltada, né, começou a espalhar na favela tudo o que ela sabia sobre esse rapaz que ela estava namorando, se envolvendo, né, casada, sei lá, morando junto. E acabou que a minha prima desapareceu. Só que assim, a minha prima ela desapareceu e ficou por isso mesmo. Tipo, eu tava lá em São Paulo, né, vivendo a minha vida, trabalhando, fazendo curso, eu sempre tava tarefada, a gente fazendo alguma coisa. E eu desconfiei porque ela sumiu, porque a minha prima ela sumia, só que ela aparecia, tipo, ela ficava 3, 4 meses sem aparecer lá em casa pra ver a gente, mas depois ela aparecia lá de bolsa, malicuia, né? E ficava uns dias com a gente, uma semana, e depois voltava pra casa. Só que ela sumiu, ela ficou 8 meses sumida e eu nem tchum. Eu não. Sabe quando você não dá conta, assim, não se dá por conta? Tipo, atarefada fazendo as coisas, né? E a gente não era muito de falar no telefone, era bem raro a gente se falar por WhatsApp. E aí eu peguei e, e desconfiei. Eu desconfiei assim, sabe? E
eu meio que escutei assim por alto. O meu tio foi lá em casa conversar com meu pai e eu meio que escutei por alto, assim, sabe? Por alto, que ela tinha desaparecido. Só que eu não escutei mais nada. Ficou por isso mesmo a conversa. Meu tio tava no quarto com meu pai conversando. E eu acho que eu tava lavando uma louça ou era preparando um café, não lembro direito. E eu fiquei meio desconfiada. E eu, gente, eu sou uma pessoa assim que eu frequentava a igreja e eu parei. Só que eu sou uma pessoa que eu converso assim com Deus e eu peço para Deus me mostrar as coisas, não deixar nada em oculto, nada escondido, nada em segredo. Aí eu lembro que eu falei assim para Deus, de noite, né? Eu falei assim, Senhor, antes de dormir, eu falei assim, conta pra mim o que foi que aconteceu com a minha prima, porque ela sumiu, ela desapareceu e eu só escutei meu tio falando isso e eu não sei o que acontece, ninguém me contou nada, ninguém me falou nada. Aí, gente, quando foi. Eu fui dormir, né? Eu conversei com Deus e eu fui dormir. Aí Deus me deu um sonho. No sonho, Deus falava assim pra mim que Deus me mostrava ela como se fosse um cativeiro, sabe? E ela estava rodeada de homens. E os homens, eles estavam como se fosse torturando minha prima, sabe? No sonho. Eles estavam como se fosse um negócio de ferro, cada um com um negócio de ferro segurando na mão. E na ponta do negócio de ferro era como se fosse, sabe, escovão de lavar roupa? Na ponta era um daquele, um escovão redondinho, e tinha um monte de como se fosse prego. Eu não sei direito o que era aquilo. E tinha um negócio assim, tinha o negócio com os pregos assim de costa, né, virado pra lá, e um ferro assim, né, como se fosse eles tudo torturando a minha prima. Tipo, ela no meio e eles, um monte de homem, né, nesse cativeiro, nesse lugar, não sei se era um quarto, o que era um cativeiro. E eles torturavam a minha prima. Aí eu saquei, né, eu liguei os pontos, eu falei, minha prima deve ter contado alguma coisa, que minha prima, gente, ela era aquela pessoa toda errada, sabe, toda errada, se envolvia com gente errada, andava com pessoas erradas, fazia coisas erradas, mas pensa uma pessoa que eu amava muito, nossa, eu amava demais, era tudo errada, a família, ninguém queria saber dela, ninguém queria colocá-la assim em festas, ninguém gostava, mas eu amava tanto, e era uma pessoa toda errada, mas que eu amava demais, tinha um carinho enorme, e aí foi muito claro pra mim, né, o que Deus me mostrou, né? Aí quando foi um tempo, eu contei pra minha irmã, chamei minha irmã no quarto, porque minha irmã também, ela é muito de falar assim com Deus, e Deus mostra muitas coisas pra minha irmã em sonho também. E Deus dá muita revelação pra gente, às vezes a gente precisa saber de alguma coisa e a gente não sabe, sabe? E Deus dá em sonhos pra gente, a gente acaba descobrindo em sonhos. Aí passou um tempo, eu contei pra minha irmã, né, chamei minha irmã no quarto. Ai, gente, desculpa, tô engasgando aqui. Aí eu contei pra minha irmã, chamei minha irmã no quarto, contei pra ela. E aí ela começou a chorar também, né? Porque ela gostava muito também da minha prima. Aí a gente passou um tempo, o meu tio ele foi lá em casa e ele acabou soltando assim sabe, na mesa, quando você tá na mesa e a pessoa solta o que aconteceu. Aí ele falou que ela entrou dentro de casa, ela não, os caras entrou dentro de casa e pegaram ela, e pegaram ela assim, no meio da minha família mesmo, né? E levaram ela, pegaram ela e sumiram com ela. E porque ela estava contando tudo o que ela sabia no meio da favela. Então isso é uma pessoa X9, né? É uma pessoa que entrega coisas que não podem ser entregadas. Então ela é uma pessoa que falou demais, é uma pessoa que sabia demais. Então, o fim da minha prima, pelo que Deus mostrou para mim no sonho, foi a morte, né? E eu tenho certeza que foi isso que aconteceu com ela, né? Minha tia nunca falou nada. Eu nunca mais voltei na casa da minha tia, depois que Deus revelou isso pra mim. Nunca mais fui lá. Eu tenho outra prima, mas não sou próxima. A prima que eu era próxima foi essa que faleceu e que foi morta, né? E, gente, o que eu tenho assim o que eu aconselho? Que se envolver com a pessoa errada pode custar a sua vida.
sabe? E toma cuidado com pessoas que se envolvem com coisa errada, pessoas que te oferecem coisas, drogas, bebidas. Toma cuidado no seu fim não ser igual da minha prima, sabe? Toma muito cuidado com quem você anda. Quando sua mãe te dá um conselho, eu não gosto de tal amizade, confia na sua mãe. Se você achar que sua mãe tá falando demais, pede para Deus te mostrar. Porque mãe, é a pessoa que mais se aproxima de Deus. Então, se sua mãe falar que você eu não gosta dessa sua amizade, você fala de noite, antes de você dormir, você fala assim: Senhor, minha mãe não gosta de fulano. Por quê? Mostra pra mim por que minha mãe não gosta que eu ando com essa tal pessoa. Porque às vezes minha mãe tá falando algo, pra mim não tem nada demais, mas a minha mãe tá vendo algo que eu não tô vendo. E o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece tudo, o Senhor vê tudo, né? O Senhor é do passado, é o mesmo do presente e do futuro. Então o Senhor pode me mostrar. Então, gente, sabe, se aproxima de Deus. Pra Deus te contar coisas que você não sabe, né? Coisas que você não consegue perceber. E é isso o vídeo. Eu espero que vocês. É triste, né, o que eu tô contando, mas serve de alerta. Eu já passei pela fase do luto, assim, né? Há muito tempo, tá, gente, que isso aconteceu. Eu nem sei quanto tempo mais faz. Mas é só uma experiência que eu queria ter contado. E eu espero que vocês tenham contado. Ou eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que esse vídeo sirva de alerta, tá? Beijos. E até o próximo vídeo, tá bom? Fiquem com Deus.